Caro telespectador, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando nas lições bíblicas da CPAD, a raça humana, a origem, queda e redenção, o comentário do pastor Claudionor de Andrade, e nós aqui no programa EBD em Debate estamos indo agora para a lição de número 12, que será estudada agora no próximo dia 22 de março. O título da lição, Jesus, o homem perfeito. Texto áureo, Lucas 2:52, que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Eu e o pastor Fábio estamos aqui prontos, apostos, para dar início ao nosso debate, ao nosso programa. Continue conosco até o final. Voltaremos em seguida. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos aqui para estudar mais uma lição deste trimestre da Escola Bíblica Dominical e já estamos caminhando para o final deste primeiro trimestre. Hoje vamos estudar a lição 12, a antepenúltima lição deste trimestre, e a lição de hoje tem como título Jesus, o homem perfeito. Na lição anterior, na lição 11, nós estudamos sobre o homem do pecado, né, que expressa a encarnação do mal, e a encarnação de Satanás, que é o anticristo. E hoje nós vamos estudar sobre Jesus, Jesus que é a encarnação de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a Bíblia ela apresenta Jesus como o homem perfeito, como um homem que nunca pecou, um homem que nunca fez nada que desagradasse a Deus. E outra coisa importante nesse estudo a respeito de Jesus, é importante que a gente enfatize de igual forma tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus. Jesus era plenamente divino, mas também plenamente humano. Ele era plenamente humano, mas também plenamente divino. Ele tinha as duas naturezas, e essa união das duas naturezas de Cristo, ela mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está expresso claramente no nome dele, Emanuel, que significa Deus conosco. Paulo disse que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus não é uma espécie de média aritmética da humanidade com a divindade. Não é que somou os dois e dividiu por dois, e Jesus é um ser abaixo de Deus e um ser acima do homem. Não, Senhor. Jesus ele é plenamente homem, plenamente Deus. Como pode ser isso? Como é que funciona? Só Deus é quem sabe explicar, só Deus é quem sabe. Nem todos os detalhes a gente entende, nem todos os detalhes são revelados, e a gente tem que se contentar com as informações expressas na Bíblia Sagrada, na revelação divina. A humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Ao longo da história da igreja surgiram algumas heresias e algumas pessoas falando que a humanidade dele não era real, era apenas aparente, etc. Mas a Bíblia mostra claramente que ele teve um nascimento natural. O que foi sobrenatural foi a concepção de Jesus, mas a gravidez de Maria, o desenvolvimento de Jesus enquanto embrião e feto dentro do ventre de Maria seguiu o curso da natureza. Tudo indica que ele nasceu de 9 meses mesmo, não tem nenhuma indicação que ele nasceu antes disso, e a Bíblia mostra claramente sobre o menino Jesus, a infância dele, que ele crescia em sabedoria, em estatura física, em graça diante de Deus e dos homens. Enfim, então Jesus ele era em tudo semelhante
a nós. No tópico 1 da nossa lição, enfatiza a respeito da divindade de Jesus. No tópico 2, sobre a humanidade de Jesus. E no tópico 3, diz que esse homem era perfeito, ele era perfeito. Então, em relação a essa questão aqui do tópico 1, Jesus, verdadeiro Deus. A gente falou que ele é perfeitamente divino. O comentarista que diz que ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Quando a Bíblia usa a expressão Filho de Deus, está se referindo à natureza divina de Jesus. Quando a Bíblia usa a expressão Filho do Homem, está enfatizando a natureza humana de Jesus. Então a gente tem que ter bastante equilíbrio sobre esses dois aspectos da natureza de Cristo. Há alguns irmãos que enfatizam somente a sua divindade, a sua transcendência, e esquece de que Deus se fez carne e habitou entre nós. E outros, no outro extremo, enfatiza somente a imanência de Deus através de Cristo, a encarnação de Cristo, fala da humanidade de Cristo, esquece que ele é Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus já existia na eternidade junto com o Pai. É muito categórico o evangelista João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de 1 a 3, ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele era, ele não é somente estava, mas ele já era. Então, ele sempre foi, porque Jesus é eterno, pastor Zé Roberto. É isso mesmo, e a gente entender essa doutrina é fundamental, doutrina essa que foi instrumento de tantos debates nos primeiros séculos da história da igreja cristã, e também ainda tem sido temas de filmes, de romances, como o famoso Código da Vinci, do Dan Brown, que alcançou popularidade tanto na publicação do livro quanto no filme, na produção cinematográfica. No entanto, nós precisamos entender que o mais importante, que merece destaque, é o que importa, o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso. Nenhum testemunho é tão contundente quanto o testemunho daqueles que expressam a palavra de Deus, que andaram com Jesus, que foram testemunhas oculares daquilo que Jesus foi. E, de acordo com os escritos bíblicos, Jesus é identificado como Deus. Um trecho que me chama bastante atenção é logo após a ressurreição, no Evangelho segundo João, quando Tomé, depois de expressar sua incredulidade, se dobra aos pés de Jesus e chama Jesus de Senhor meu e Deus meu. E se Jesus não fosse Deus, certamente ele haveria de ter reprovado, repreendido a Tomé, e nós não vemos Jesus tomando essa atitude, porque de fato ele é Deus. E os atributos, quando a gente fala de atributos de divindade, a gente diz respeito a algumas características que são próprias da divindade e que nas Escrituras são atribuídas ao próprio Cristo e que o colocam na mesma categoria da divindade do próprio Deus. Então, Jesus Cristo é a fonte de vida, ele tem vida em si mesmo, está lá em João capítulo 5, versículo 16. Sendo Deus de Deus, ele é imutável. O autor da Epístola aos Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Capítulo 13, versículo 8. O próprio Jesus, depois que ressuscitou, ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 20. Então Jesus assume o seu poder, a sua onipotência. Jesus é onipresente. Depois que ele ressuscitou, ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, como Jesus poderia estar presente com todas as pessoas? Então, os textos bíblicos de Mateus 28, 20, Efésios 1, 22, 23, a onisciência de Jesus
revelada em Mateus capítulo 9, 4 e 5. A própria onipotência de Jesus, Mateus 28 e 18, conforme eu citei agora. E no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o livro das Revelações, capítulo 1, e no versículo 8, Jesus diz, olha, eu sou o Todo-Poderoso. Então, Jesus é aquele que tem em si as características, os atributos que são específicos da divindade. Evidentemente, não é o tema aqui da lição, mas nós, os cristãos, cremos na doutrina da Trindade, ainda que essa palavra não esteja na Bíblia, mas o fato dela não estar na Bíblia não quer dizer que seja real ou que não exista. Então, nós cremos num Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. E, sendo assim, o Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo também é Deus. E Jesus, evidentemente, quando veio à Terra, e essa é uma doutrina que é importante, que a igreja não pode abrir mão, Jesus, quando veio à Terra, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Lá na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante, mais especificamente no versículo 9, Paulo fala do esvaziamento, pastor Fábio, de um esvaziamento pelo qual Jesus passou. Existe uma palavra grega que é tirada inclusive desse texto, que é a kenosis. E a kenosis fala do esvaziamento de Jesus, mas não da sua divindade. É um esvaziamento da sua glória, da majestade que Jesus tinha, a sua glória, a sua doxa lá no céu, os anjos, diante de toda a sua glorificação. Quando ele vem à terra, ele se torna homem, o Verbo se fez carne, vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele abre mão de algumas das prerrogativas divinas que tinha, características que ele tinha no passado, mas não da sua divindade. E é importante que a gente destaque esse ponto. O nosso tempo está se esgotando, nós vamos voltar no próximo bloco, pastor Fábio, e a gente vai destacar um pouco mais essa questão da kenosis, em que Jesus mantém a sua divindade, ainda que, como homem, por exemplo, ele não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Fique conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores, telespectadoras do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, segundo bloco do programa de hoje, estamos estudando a respeito de Jesus, plenamente Deus, perfeitamente humano, e Jesus, ele tinha essas duas naturezas, mas é importante a gente entender, meu querido telespectador, que Jesus já existia antes de vir ao mundo. Então ele se fez carne e habitou entre nós, como diz João capítulo 1, versículo 14. E na encarnação de Cristo, nesse processo da encarnação de Cristo e da vida e convivência dele aqui na terra, quando estava aqui, ele não deixou de ser Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, fala da kenosis, desse esvaziamento. Diz o texto sagrado de Filipenses 2 e 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então essa palavra esvaziou-se, kenosis no grego, e ele esvaziou-se de quê? Dos seus atributos, da sua divindade? Não, apenas esvaziou-se da sua glória. Ele continuava onipotente, continuava onisciente, porém ele não se utilizava, dessas prerrogativas. Então, embora Deus seja onipresente, Deus é Espírito e ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, mas como homem, ele só estava em um lugar de cada vez, porque ele se limitou a estar apenas onde o corpo físico dele estivesse. E ele, em alguns momentos, recebeu adoração e não reclamou disso, porque, de fato,
ele era Deus. Na sua oração sacerdotal, em João, no capítulo 17, no versículo 5, ele orando ao Pai, ele disse: "E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." Então ele tinha essa glória, mas quando esvaziou-se dela e viveu aqui na terra, não estava mais nela, mas como Deus, ele subiu lá no Monte da Transfiguração e transfigurou-se diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e foi por isso que João escreveu: "E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai." Então tinha ocasiões em que Jesus se apresentava e agia como Deus, e tinha hora que Jesus se apresentava e agia como homem, muito embora na maioria das vezes ele se apresentava e agia como homem. Então isso é muito importante. Tanto ele era filho de Deus como filho do homem. No tópico 2 da nossa lição, o comentarista aqui ele coloca em 5 subtópicos vários aspectos que mostram sobre a humanidade de Jesus, que ele era verdadeiro homem. Às vezes tem irmãos que exageram tanto em enfatizar a transcendência de Deus, enfatizar tanto a divindade de Cristo, que às vezes esquece que ele é homem. Às vezes parece que falar que Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus cresceu em sabedoria, Jesus cresceu em estatura, parece que isso diminuiria a divindade de Cristo. Jamais, absolutamente, porque ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Diz aqui o tópico 2.1, Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. É o que está escrito em João, no capítulo 1, no versículo 18. "Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, ou no seio do Pai, o tornou conhecido." Então Jesus ele já existia antes de vir ao mundo. Ali em Belém da Judéia, nasceu Jesus, mas ele já tinha se encarnado 9 meses antes ali no ventre de Maria. E essa vinda de Jesus, lá na época que ele veio, essa vinda de Jesus era já profetizada no Antigo Testamento. Já tinha várias profecias, promessas da vinda do Messias, A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, em Malaquias, o sol da justiça, o primeiro e último livro do Antigo Testamento, e entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Temos aí o profeta Isaías, chamado de profeta messiânico, foi quem mais falou a respeito do Messias. Jesus é o tema das 2 principais alianças sagradas, a de Abraão e a de Davi. Então, inclusive, quando Jesus estava aqui na terra, os judeus tinham tudo aquela expectativa de que realmente viria. Até a mulher samaritana, que vivia um pouco distante daquele contexto judaico, ela também sabia da vinda do Messias. É isso mesmo, pastor Fábio. E além desse aspecto de Jesus estar no seio do Pai, nós já vimos aí que as profecias do Antigo Testamento, elas já apontavam para a vinda do nosso Senhor Jesus. Desde Gênesis, quando fala na semente da mulher, até o livro de Malaquias, quando se refere ao sol da justiça, Gênesis 3:15, Malaquias 4:2. E se nós pegarmos aqui várias passagens bíblicas ao longo de todos os livros do Antigo Testamento, nós vamos identificar que Jesus sempre foi profetizado. Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal lá do Êxodo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz o profeta Isaías. Então, o Antigo Testamento está repleto de profecias que fazem alusão direta à vinda daquele que seria reconhecido
como o Messias, o prometido, ele é o renovo. Então, as profecias do Antigo Testamento apontam para o cumprimento cabal da vinda de Jesus. Inclusive o profeta Miqueias, que profetizou o seu nascimento, o local do seu nascimento, quando nós vemos as profecias do Antigo Testamento e a exatidão com que elas se cumpriram, nós temos inclusive motivos racionais para crer que Jesus é aquele que haveria de vir. E além disso, pastor Fábio, a gente tem aqui também o fato da encarnação do Verbo. João capítulo 1, versículo 1 e o próprio versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. É verdade. Inclusive no início da igreja primitiva surgiram alguns grupos, como os gnósticos, que questionavam, não acreditavam na encarnação de Cristo. Eles criam que a matéria era inerentemente má e que Deus santo, justo, não podia ter contato com a matéria. Então eles não criam que Jesus veio em carne, e isso teve muitos problemas nas igrejas, disseminaram esses ensinamentos na igreja, aí criava várias teorias, porque Jesus, a humanidade dele era só aparente, não era real, e tanta coisa. Jesus era um homem aí qualquer, e Deus entrava nele, a divindade depois saía, na hora da cruz saiu e não sei o que mais lá. Era metade homem, metade Deus. Metade homem, metade Deus. Então essa doutrina da encarnação de Cristo é tão importante que a gente vê que o apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João com o objetivo principalmente de provar que Jesus era o Deus encarnado, que se fez carne. E a abertura da sua primeira epístola também diz, olha, nós testemunhamos, nós tocamos, apalpamos. Exatamente. Nele, né? Na primeira epístola, João ainda chama a atenção disso e disse que todo aquele que não crê que Jesus veio em carne, é do ou anticristo. Seja, é o espírito do anticristo. Então o espírito do anticristo já atuava desde aquela época negando, né, a encarnação de Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, crer que Jesus era plenamente homem, crer que Deus se fez carne e habitou entre nós, é uma doutrina central das Escrituras, da fé cristã, sem a qual ninguém verá. E diferentemente dessa cosmovisão helenista, pastor Fábio, que coloca a matéria como uma coisa que é relegada a segundo plano, o fato do Verbo ter se feito carne mostra que a matéria também foi criada por Deus e que a matéria não tem valor inferior, né? Inclusive nessa dicotomia que se costuma fazer entre espírito e corpo, o cristianismo defende a dignidade do corpo, a integralidade do ser humano, né? Tanto a alma quanto o espírito são tão santos quanto o corpo. E por isso que a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, glorificamos a Deus não somente através da nossa alma, do nosso espírito, mas também através do nosso corpo. E tem pessoas, tem alguns irmãos, pastor Zé Alberto, eu já ouvi alguém dizer, olha, eu sou um espírito que tem uma alma, que estou dentro de um corpo. Esse tipo de pensamento não se coaduna com as Escrituras. E outros que dizem assim, isso aqui é carne, tem que ser maltratada, e na verdade o que tem que ser mortificada é a natureza pecaminosa. O corpo mesmo precisa ser bem cuidado e tratado, porque é templo e morada do Espírito Santo. Muito bem, encerramos assim mais um bloco. Continue conosco. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje tratando a respeito de Jesus, homem, Deus, Deus, homem, e a respeito de Jesus e da sua vinda como verbo que se fez carne, conforme está registrado na abertura, no prólogo do Evangelho segundo João. Eu chamo a atenção também para a plenitude dos tempos. Jesus chegou na plenitude dos tempos. Lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4,
Paulo diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, os estudiosos destacam que essa plenitude dos tempos diz respeito ao cenário que Deus preparou para que Jesus viesse, para que Jesus chegasse. E esse cenário foi elaborado através de 3 etnias, 3 nações, 3 povos, que a gente destaca aqui: Israel, a Grécia e Roma. Nos tempos em que Jesus, no tempo em que Jesus viveu entre nós como verbo encarnado, Israel tinha a expectativa messiânica, ou seja, sempre foi de Israel e sempre foi da antiga aliança e sempre esteve nas Sagradas Escrituras a promessa da vinda de um Messias. Então, as sinagogas que estavam já espalhadas por toda a nação e por toda aquela região ali, pregavam a vinda do Messias, pregavam a vinda daquele que havia sido prometido, do ungido. A própria palavra Messias quer dizer ungido. Então, essa expectativa messiânica do povo de Israel preparavam, assim, o cenário para a vinda de Jesus, respondendo a esse anseio do Messias que haveria de chegar. Uma outra nação que foi utilizada nesse cenário para a vinda de Jesus foi a Grécia. Nos tempos em que Jesus veio à Terra, havia uma língua franca, uma língua comum, que era conhecida por todos aqueles habitantes da região, que era o grego. Isso advindo do período em que Alexandre da Macedônia, no 3º, 4º século antes de Cristo, ele disseminou a cultura grega por toda aquela região, e a língua oficial do Império Grego, era o grego, e uma espécie de grego bastante particular, que é o grego koiné, que é o grego no qual o Novo Testamento foi escrito e o Evangelho foi difundido e pregado através dessa língua. E uma outra nação que também, um outro povo que também colaborou nesse cenário na plenitude dos tempos, foi Roma. Nos tempos em que Jesus esteve entre nós, havia a famosa Pax Romana, que é uma expressão latina, quer dizer a paz romana, isso porque Roma havia conquistado tudo e não havia fronteiras, e Roma também construiu estradas, e essas construções romanas e essa Pax Romana favoreceu também para que as viagens missionárias ocorressem e o Evangelho fosse levado até os confins da terra, como está escrito em Atos 1:8, principalmente através das mensagens pregadas pelo apóstolo Paulo ao longo de suas viagens missionárias. Pastor Fábio, Jesus assim foi então apresentado ao mundo através dessas viagens e através da pregação e difusão do Evangelho até os confins da terra. Isso mesmo, pastor Zé Roberto. Jesus, ele veio ao mundo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, o Emanuel, Deus conosco, mas ele não caiu de paraquedas aqui no planeta Terra, e ele não surgiu assim do nada. Então Deus preferiu ele se encarnar no ventre de Maria. Ali houve o milagre da concepção, então a concepção sobrenatural, miraculosa, ali no ventre de Maria. Então a encarnação se deu ali e a partir dali Deus preferiu que tudo acontecesse de forma natural. Então Jesus, o corpo de Jesus, embrionário ali, começou a se desenvolver, as células do seu corpo passou a se multiplicar. Jesus, a Bíblia fala que ele tinha alma, ele tinha espírito, Então Jesus, ele não tinha somente corpo, mas tinha uma alma humana. Inclusive lá no jardim do Getsêmani, ele disse: a minha alma está profundamente triste, angustiada, a ponto de morrer. Então veja o sofrimento de Jesus, como Jesus sofreu ali no jardim do Getsêmani, porque ele era plenamente humano
capaz de sentir não somente dores físicas, é capaz de sentir não somente fome, sede, esses aspectos físicos, mas também de compartilhar dessas angústias do ser humano, da tristeza, da decepção, da rejeição. Então Jesus ele provou também de determinados sentimentos que nós também sentimos, e ele ficou triste. Às vezes tem crente que acha que é pecado o crente ficar triste, porque crente não pode ficar triste. Mas Jesus, a Bíblia mostra que ele ficou triste, e a tristeza dele foi tão grande ali no jardim de Getsêmani, que ele se expressou diante de Deus: a minha alma está profundamente triste, angustiada, a ponto de morrer. E ali os anjos de Deus vieram consolá-lo. Precisou de consolo. Jesus se utilizou de meios de transporte, de barco, de jumento, andou também com as suas próprias pernas para se locomover de um lugar para outro. O sangue de Jesus era vermelho como o de qualquer outro ser humano, inclusive a sua aparência física era uma aparência física comum de um hebreu, de um judeu da época. A mulher samaritana olhou para Jesus e viu que ele era um judeu. A mulher samaritana não viu em Jesus nenhuma auréola de luz ao redor da cabeça dele. As pessoas, quando viam, olhavam para o corpo, para a fisionomia de Jesus, viam Jesus como uma pessoa comum. Judas precisou, inclusive, dizer que identificá-lo com um beijo. É a prova verdade. Que ele parecia com todos os outros. Exatamente. Então, esse Jesus aí dos quadros, das telas, da imaginação dos artistas, não tem nada a ver com o Jesus da realidade. Então, inclusive Isaías disse: homem de dores, experimentado nos trabalhos, nos sofrimentos, nenhuma beleza nele havia para que o desejássemos. Na escolha de Absalão e de Saul como rei, priorizaram muito a beleza física, o porte físico, a altura, mas no caso do Messias, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de Jesus, não tinha esse destaque físico. O destaque de Jesus era quando ele falava e quando ele agia. Eram as obras que ele realizava e as palavras que ele falava. Então Jesus, ele veio ao mundo em um lugar, em uma época específica da história, na plenitude dos tempos, quando, como o pastor Zé Roberto já falou aqui, há mais ou menos 2000 e poucos anos atrás, e também não somente num tempo específico da história, e num contexto histórico, mas também num contexto geográfico. Jesus veio ao mundo e ele andou, ele pisou nas terras ali da Palestina, na terra de Canaã. Em alguns momentos ele saiu do seu país, ele foi até o Egito, quando era pequeno. No outro momento ele foi até aos termos de Tiro e Sidom, onde hoje fica o Líbano. Em alguns momentos até ele saiu fora das suas fronteiras e andou ali pela margem do Jordão, toda a região de Israel, norte, Galiléia, Samaria e Judéia. Então ele veio ao mundo e ele nasceu e viveu em um determinado contexto. Mas uma coisa muito importante, apesar de Jesus se identificar, o escritor aos Hebreus diz que ele era necessário que ele em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, ou seja, aos demais seres humanos, inclusive que tivesse também a capacidade de morrer, porque ele veio para morrer. Ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o corpo de Jesus também tinha que ser um corpo mortal, não podia já ser um corpo glorioso. Ele só ficou com o corpo glorioso após a sua ressurreição. Mas antes disso, tinha que ser um corpo mortal, sujeito a dores, sujeito à própria
a própria morte, né? Então, Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz que por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Agora, pastor Zé Alberto, semelhante aos demais seres humanos em todos os aspectos, mas não igual, porque Jesus, ele não tinha, o que diferenciava Jesus dos demais seres humanos era porque Jesus não tinha nem o pecado original e nem experimentou o pecado, vamos dizer assim, para ser redundante, experimental. Isso. Então, nós assim concluímos também o segundo ponto da nossa lição e concluímos também esse bloco. Convidamos você a permanecer conosco. Quando nós retornarmos, vamos falar ainda sobre Jesus, o homem perfeito. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje, Cristologia. Estamos estudando a respeito de Cristo que é Deus-homem. É muito importante que a gente explicite que quando a gente faz essas diferenciações e quando a gente faz esse detalhamento, é muito mais com um enfoque teológico, com um enfoque analítico, tendo em vista que a natureza humana, divina de Cristo são inseparáveis, são intrínsecas, e qualquer tentativa de separá-las pode incorrer em algum tipo de heresia. Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que grande é o mistério da piedade, né? O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, como diz João na abertura no prólogo do seu Evangelho. Então, essa tentativa teológica de explicar a natureza humana, divina de Cristo, ela é sempre bastante arriscada do ponto de vista teológico, para ser bem sincero. Mesmo assim, a gente não pode deixar de ressaltar, e é importante, é o que nós estamos fazendo aqui, que Jesus foi homem perfeito. Então, e no contexto de uma cultura greco-romana, na qual os apóstolos viveram no primeiro século, era importante enfatizar a humanidade de Jesus por causa das ameaças da heresia gnóstica, que nós já falamos aqui. Então, Jesus foi homem, diz aqui o comentarista, e tem um subtópico chamado A Humanidade de Jesus, e o comentarista destaca que ele usou a sua divindade para suprir suas carências. E, nesse caso, ele abriu mão de algumas prerrogativas. Por exemplo, quando Jesus foi tentado, Satanás desafia Jesus a transformar pedras em pães. E ele diz, não, eu não vou me utilizar dessa prerrogativa, né? Então, Jesus inúmeras vezes, inclusive dentro da teologia pentecostal, pastor Fábio, a gente tem defendido sempre isso, que inclusive até para fazer milagres e para atuar em vários momentos, Jesus preferiu depender da atuação do Espírito Santo. Lá no Evangelho de Lucas, na teologia lucana, Lucas destaca isso quando Jesus abre o livro lá de Isaías, o rolo de Isaías, ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, e a gente tem defendido na teologia pentecostal, com base na Bíblia, evidentemente, que Jesus fez questão de depender de Deus e depender do Espírito Santo. Isso mesmo, isso é muito importante, esse aspecto, meu irmão, minha irmã, porque a Bíblia é clara em mostrar que Jesus fez tudo isso no poder do Espírito Santo, e aqueles milagres ele fez como homem, ele manifestou na vida dele os dons espirituais, o Espírito Santo. Inclusive, quando ele expulsava demônios, alguém o acusou de ele expulsar demônio pelo espírito de Beelzebul. E Jesus disse, não, Senhor, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus. Outro aspecto importante, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro disse que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus, ele recebeu essa capacitação sobrenatural do Espírito de Deus e como homem, como filho do homem, como homem perfeito, ele realizou aqueles milagres. Deus manifestou o poder dele através de Jesus. E isso também dá uma indicação de que Deus também pode usar o crente para fazer milagres, para operar maravilhas, como a gente vê no testemunho da igreja primitiva, na Bíblia, muitas pessoas, muitos seguidores de Cristo, muitos apóstolos e outros que também foram usados por Deus nos dons espirituais. E até hoje, ao longo de toda a história da igreja e atualmente, Deus também usa irmãos e irmãs para fazer milagres, para operar maravilhas, segundo a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E um aspecto importante aqui nesta lição não é somente mostrar que Jesus era esse homem, era plenamente humano no sentido de possuir todas as características físicas inerentes ao ser humano, mas Jesus também ele tinha uma perfeição moral e espiritual. Isso é muito importante, porque a Bíblia considera Jesus como o último Adão. O primeiro Adão, lá do Éden, fracassou. E o último Adão, que é Cristo, triunfou no deserto e no Calvário. Evidentemente que Jesus não é a encarnação de Adão. Adão foi um homem que Jesus criou, foi o primeiro homem, ele viveu, morreu, etc. Mas Jesus, ele é uma espécie de segundo Adão, simbolicamente falando, que veio também sem pecado. Deus criou Adão sem pecado, Adão não tinha natureza pecaminosa, Adão não tinha esse pecado latente, que alguns chamam de pecado original. E Jesus, da mesma forma, Jesus ele não nasceu da semente humana, ele foi uma concepção do Espírito Santo ali no ventre de Maria, então Jesus também não tinha a natureza pecaminosa. Mas assim como Adão foi tentado pelo diabo, Cristo também foi tentado pelo diabo. Mas enquanto Adão caiu na tentação do diabo, Jesus venceu as tentações do diabo. Enquanto Adão foi derrotado, e a Bíblia diz que por um só homem entrou um pecado no mundo e pelo pecado a morte, mas também a graça, a justiça, a redenção veio também por um só homem que é Cristo. E esse homem, ele é perfeito em todos os seus aspectos. Então, pastor Zé Roberto, Jesus, por ser perfeito, ele ofereceu o sacrifício de si mesmo, e aquele cordeiro do Antigo Testamento, que era sacrificado, que não podia ter mancha, sem defeito, ele já simbolizava essa perfeição moral e espiritual de Jesus. É isso mesmo, e esse ensinamento ele é explorado pelo autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, está escrito: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. E o autor da Epístola aos Hebreus, ele se utilizando de toda essa tradição da religião judaica, ele coloca Jesus e apresenta Jesus como sumo sacerdote que oferecia o sacrifício e também como o próprio Cordeiro de Deus. João Batista já havia dito, se referindo a Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de fato Jesus é aquele Cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados, um sacrifício único e irrepetível, e por causa do sacrifício perfeito de Jesus, torna-se desnecessário qualquer tipo de sacrifício humano para a salvação. Até porque, Efésios 2:8, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por meio das obras, para que ninguém venha a se gloriar. Então, justamente, a razão, pastor Fábio, de nós hoje termos convicção plena da salvação, de vida eterna, é por causa da perfeição moral e espiritual de Cristo e de ele ter se oferecido como sumo sacerdote, como sacrifício
pelos nossos pecados. E essa justiça de Cristo é atribuída a nós, pecadores, quando a gente se converte a Cristo. Essa justiça de Cristo é creditada na nossa conta e assim somos justificados diante de Deus. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 22, ele diz em relação a Cristo que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. O escritor aos Hebreus também fala de Jesus, que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, o nosso Deus, ele se fez carne, habitou entre nós, mas ele não pecou. Ele não cometeu nenhuma falha moral nem espiritual, e é por isso que o sacrifício dele foi aceito diante de Deus, e ele é poderoso para poder nos redimir do poder e da força e da condição do pecado. Isso mesmo. Então, quando ele estava crucificado, antes de entregar-se ao Pai, ele disse: Tetelestai, está cumprido, está consumado, e assim o plano da redenção e da salvação humana foi cumprido através de Cristo. Teríamos muito mais para dizer a respeito de Cristo. O tema da cristologia é um tema central na história da igreja e necessário para a doutrina cristã. É na cristologia que a igreja diz quem realmente ela é. O próprio Jesus diz: o que é que dizem ao meu respeito? Então, nós precisamos manter sempre a doutrina e o ensinamento de que Jesus é Deus homem, totalmente Deus, totalmente homem. Nosso debate termina por aqui, mas continua na classe da Escola Bíblica Dominical lá na sua congregação. Você está convidado. Este programa, nenhum outro, nenhum material disponível na internet, substitui a interação face a face, o aprendizado da Palavra de Deus. Muito bem, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser, e fique na paz do Senhor. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.